Saber operar gaps pode ser a janela de oportunidade que você esperava para começar a lucrar muito no mercado financeiro. O caminho mais próximo da riqueza está nos gaps. Assista até o final para você não perder nada neste vídeo, pois ele está uma revelação completa sobre os gaps e por que eles são importantes. Fala galera, tranquilão com vocês? Bom galera, hoje a gente vai aprender como operar gaps. Eu vejo que tem muita gente que fala sobre os gaps aí nos vídeos do YouTube, mas eles não ensinam como vocês acham os gaps, por que é formado os gaps. Então hoje a aula vai ser completa para quem quer aprender a operar gaps no Bitcoin, beleza? Primeiro de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, né? Compartilhe pro meu canal ganhar relevância. Esteja lá no meu grupo do Telegram, que lá vocês vão ter o contato direto comigo. Bom, galera, então, vamos que vamos, né? Que só se aprende vendo. Bom, galera, aqui, ó, vocês vão ver que eu já tô com aqui no TradingView, eu já estou com o Bitcoin da CME. Então, o que é um gap? Primeiro de tudo, um gap, as bolsas de valores podem apresentar gaps, que são espaços vazios nos gráficos de preço, em momento de interrupção do pregão, como durante a noite ou feriados, e também durante o pregão, especialmente em leilões ou momentos de alta volatilidade. Ou seja, o mercado ele ganha, por exemplo, nos finais de semana, o Bitcoin no domingo ele tá pegando muita volatilidade, ele tá subindo muito rápido. Então, se ele subir muito rápido e a bolsa fechar, isso pode acarretar em um gap, né? Então é mais ou menos isso que acontece. Os gaps eles servem de norte. A gente vai saber que se tem um gap ali, isso significa que o mercado ele pode voltar, os preços podem voltar para lá para poder fechar esse gap, essa lacuna. Então, para a gente descobrir os gaps, a gente precisa ir na bolsa, né? A gente tem que ir na bolsa, que é o Chicago Mercantile Exchange, que é o CME, e é por lá que vocês vão achar. O CME é a maior bolsa de derivativos e futuros do mundo, né? Que está lá nos Estados Unidos, né? E é pelo CME que a gente acha a nossa indicação, né? A gente acha o nosso gráfico para poder operar os gaps. Então aqui, ó, eu deixei aqui esse site aqui, ó, que é o CME Group, para que você possa fazer seus estudos, entender um pouco mais de dados, né, do mercado. Outra coisa também, você pode entrar aqui, ó, se você pesquisar aqui, ó, voltar aqui, ó, e pesquisar aqui, ó, CME Group, dados do Fed. O primeiro vai ser os dados, né, de como você analisar os dados para ver se o mercado vai subir ou vai descer. Então aqui você compreende que se o mercado ele está indo bem ou não. Então o mercado ele teve uma baixa aqui esse mês, então isso significa que talvez o Bitcoin possa subir um pouco mais, e a gente acredita que vai ter que as taxas de juros vão abaixar para setembro. Então isso é bom para o mercado, significa que talvez o Bitcoin possa performar mais ainda, né? Então é bem simples. Para quem não compreende e estudar esses dados aqui, você pode vir aqui, ó, em CME Group, você vai ver aqui, ó, introdução, ó, aqui embaixo aqui, ó, guia do usuário de ferramentas CME. Então é só você vir nele aqui, ó, e aqui tem todo um tutorial aqui para você entender, estudar e analisar os dados do Fed, né, do Federal Reserve. Então é mais ou menos isso. Vamos que vamos, né? Vamos lá para os gráficos, como que você acha o Bitcoin. Primeiro de tudo, vocês podem ver que geralmente eu opero aqui, ó, pela Binance. A Binance ela fica aberta 24 horas por dia, né? Então, como tem negociação o tempo todo na Binance, não aparece os gaps no gráfico da Binance /USDT. Então a gente precisa achar
esse indicador, a gente precisa achar esses dados. Então, para achar, o que você vai fazer? Você está vendo aqui em cima, aqui, ó, tem aqui, ó, adicionar símbolo. Você vai adicionar um símbolo aqui. E para você achar geralmente está aqui, ó, em cripto, né? Que é onde a gente acha as maioria das criptos que a gente quer operar. Então, para você achar, você tem que vir em futuros, ó. Você vai vir aqui, ó. Você vai adicionar um símbolo, você vai clicar em futuros. E você vai digitar isso aqui, ó. CME BTC. É esse primeiro aqui, ó. Tem uma setinha do lado esquerdo aqui, você clica nela. E eu pego esse primeiro aqui, ó. BTC1. Né? O BTC1 já é o melhor. Você pode ver que eu já estou ativado ele aqui. Você pode clicar nesse maisinho aqui para adicionar ele na sua lista. Como eu estou usando tudo grátis aqui, porque aqui é tudo de graça, eu ensino vocês a aprender as coisas de graça. Você precisa, às vezes, se você tiver com muitos ativos aqui abertos, você vai ter que fechar um, né? Porque de graça tem um limite de ativos que você pode operar. Então, eu já deixei ele marcado aqui. Você põe no maisinho aqui que ele já vai entrar aqui na sua lista de gráficos. Então ele está aqui embaixo, ó, é esse aqui, né? Outra coisa muito importante, vocês podem ver que eu já fiz uns estudos aqui, né? Porque eu criei um vídeo aqui e esqueci de fechar minha tela. Acontece, viu, galera? Então o que acontece? Eu vou deixar isso aqui, esses negócios aqui, que vocês vão entender melhor, né? Então vocês podem ver, se eu der aqui, ó, um zoom aqui, ó. Eu vou tirar esse canal de Doukin aqui por enquanto, né? Aqui, ó. Fecha ele aqui para que vocês possam entender, né? Eu vou despoluir isso aqui, ó. Vou despoluir isso aqui. Despoluir isso aqui também, ó. E despoluir isso aqui, ó. Eu vou estar deixando esse gapzinho aqui, ó. A gente pode deixar em amarelo. Para você ver que, ó, realmente rolou um gap aqui, né? De ontem para hoje rolou um gapzinho aqui, ó, que é nessa área aqui, ó, geralmente tem esse gap aqui, ó, que ele ainda não fechou. Bom, primeiro, para vocês verificarem, às vezes vocês devem estar olhando aí, mas não tá aparecendo os gaps para mim, porque você tem que mudar o seu indicador de candles aqui, ó. Ao invés de, às vezes a gente deixa no Heikin Hash, né? E se você pôr no Heikin Hash, você não vai ver os gaps, ó. Então você precisa vir aqui, ó, e colocar em velas, ó. E aí sim vai aparecer os gaps, ó. Aparecer os gaps aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu tô no diário aqui do Bitcoin. Você pode dar uma olhada no diário, mas você também pode pôr aqui no 4 horas, se você quiser, ó. No 4 horas, ó. Você veja que no 4 horas tem um gap maior aqui, ó. Ó. Outra coisa também, você vai ver que tem um Dzinho aqui, ó, na frente, ó. Que isso significa o quê? Esses dados aqui, eles possuem um atraso de 10 minutos. Para você ver esses dados em tempo reais, você precisa pagar. Tudo aqui tem que pagar. Então você pode clicar aqui, ó, comprar dados, e aí você vê aí se rola para você pagar. Eu não pago, mas é possível você pagar para você ter em tempo real, né? Para quem gosta de operar gaps. Mas não tem problema não, tem um delayzinho aqui, né? Esse D é de delay, né? Tem um atraso de 10 minutos. Então para mim tá tranquilo, eu posso observar aqui de graça, dá para ver e compreender tranquilamente. O que eu faço? Eu vou intercalando, porque daria sim pra gente dividir tela aqui, mas tem que pagar também. Então, porque aí se você dividir a tela, você consegue verificar o gráfico do BTC barra USDC da Binance, o SDT, e também você pode verificar o gráfico do CME, que é onde tem os gaps. Vamos lá, como que se opera gaps? A gente tem que entender o seguinte, que os gaps, eles são formados e eles, geralmente, eles são fechados. E como que se fecha um gap? O gráfico vai navegar até fechar aquele gap. Então, se um caboclo fosse muito esperto aqui, ó, vamos supor que o camarada percebeu que o Bitcoin ele bateu o all-time high dele lá no 123 mil. Só que ele viu aqui no CME que tem um gap aqui, ó, em aberto, nessa área aqui, ó, nessa área aqui que foi justamente onde ele fechou, ó.
Nessa área aqui, ó, você pode pegar o gap aqui, ó, foi do 114,423, olha lá, ó, 114,400 114,395 e também teve aqui a parte de cima do fechamento desse gap, né, da abertura desse gap, 115,600. Então, como que você faria aqui? Vamos supor que você é um trader experiente e você percebeu que o Bitcoin aqui, ó, ele bateu ao time high dele em 123, não pegou força para subir. O que que você vai fazer? Você vai abrir uma posição shortada aqui no 122 mais ou menos, e aí você vai começar a abrir uma posição de short, vamos supor que você abre alavancado aí, e se você esperasse, qual que seria o momento de você estopar essa sua posição, de você sair com lucro? No fechamento do gap, óbvio. Então aqui, ó, eu fecharia aqui, ó, no 114. Olha só que bacana, ó, vou até botar aqui numa cor para que você possa entender, ó, em branco, ó. Então, um camarada esperto, um trader experiente, ele ia perceber que tem um gap aqui, houve um gap aqui, e o mercado tá subindo muito. Então, naquele domingo, o camarada ia criar um short aqui, alavancado, se ele quisesse, que ele ia lucrar mais, cruzado ainda. Ele ia simplesmente botar um dinheiro aqui, ia abrir uma posição de short, shortar o mercado. E o seu fechamento seria justamente no gap. Pô, vou fechar no gap. É claro que vem um pouco mais abaixo, que ele veio a 112,900, ó. Ele chegou a bater 112,950. Foi um trade muito rápido, né? Um trade avançado, mas para quem é esperto e entende como operar gaps, é óbvio que o camarada ia colocar o stop dele aqui para ele sair do mercado, a saída dele ia ser aqui dentro desse gap. Por quê? Porque o mercado tende a fechar o gap, né? Então, como vocês podem ver, aqui, ó, a gente tem um gap aqui que até agora ainda não fechou, que é no 117,395, né? É claro que o mercado já chegou a vir aqui para 118 e pouco, ó. Então ele ainda não fechou completamente esse gap aqui. Então, olha só, aqui também daria para você fazer um short justamente no gap, ó. A pessoa ia perceber assim, ah, vou shortar o mercado aqui e sair aqui no gap, ó. Na abertura desse gap. Muito top, né? Você veja que dá pra operar assim tranquilamente, para quem gosta de operar gaps, ó. Se você vier aqui no Bitcoin, ó, você vai perceber que o Bitcoin, ó, olha onde ele caiu aqui, ó. Ele foi para 118,51. Ou seja, ele ainda não fechou aquele gap. Aquele gap lá, ó, se você for ver a mínima dele, ó, tá em 117,475. Ou seja, o mercado ainda pode tentar querer uma altinha aqui, mas ele pode voltar aqui para fechar esse gap. Fecha um pouco mais abaixo dele às vezes, ou fecha exatamente no ponto. Mas o mercado ainda pode vir aqui para fechar completamente esse gap. Então, isso é importante. Por que que é importante operar gaps? Justamente por causa disso. Por causa disso. Mas, qual que é o risco de operar os gaps? Existe um certo risco aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó, no diário para vocês darem uma olhada. Eu vou pôr no diário, porque fica melhor no diário. Então, ó, veja que se você for ver aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Ctrl Z aqui, ó. Veja que se você for ver, ó, existe um gap aqui no Bitcoin que não foi fechado, ó. Que tá lá nos 91, ó. Olha só, esse é o risco dele não vir aqui fechar esse gap, ó. Você veja que foi aberto um gap aqui nos 91,845 no diário aqui, ó. Tem um gapzinho aqui, ó. Eu marquei ele aqui, ó. Então, o que pode acontecer? O que pode acontecer? Esse gap aqui, ele tá justamente aqui como um suporte muito forte pro Bitcoin em 91, 92 mais ou menos. É claro que o mercado pode vir aqui, pode. O mercado ele pode fazer isso aqui, ó. Ele pode começar a subir, ó. Ele pode ir lá para 150, que é onde a operação dele, ó. E ele começar a descer, ó. Ele começar a descer, ele vai começando a descer.
até chegar nesse gap aqui. Fechou o gap, ele pode voltar a subir. Então a gente tem um suporte muito forte e ainda um gap a ser fechado nos 91. Se alguém tivesse operando aqui, nessa época aqui, acreditando que ele iria fechar esse gap aqui, né, talvez não tivesse fechado a sua posição de long, a pessoa já agora realmente, né, tipo assim, é claro que long ia dar um bom dinheiro, mas se a pessoa fizesse um short aqui, acreditando que ia voltar para fechar esse gap aqui, com certeza pode perder uma grana aí. Então esse é o risco de o mercado não fechar o gap. Ó, você pode ver que aqui, ó, para trás aqui, ó, fechou, ó. Demorou, mas fechou esse gap antigo aqui, ó. Então, é o que eu acredito que sim, o mercado ele pode ir lá para cima e depois dar uma recuada, que a gente vai acreditar que o mercado vai pegar um bear market e realmente enganar todo mundo e vir fechar esse gap aqui nos 91.900 aqui, 92, né? E um pouco mais abaixo, lá para 90 mil. E aí seria um ótimo ponto de entrada para você recomprar os seus bitcoins aqui nessa área e surfar toda a alta que ele possa entregar, né? Então é para isso que eu estudo os gaps. Os gaps eles servem como nortes aqui. Então eu espero ter ensinado vocês aí. Vocês podem ver que os gaps eles servem só para a gente compreender o que o mercado vai fazer. Então, de certa forma, os gaps são extremamente importantes e ninguém aqui no YouTube ensina vocês como operam gaps. E eu estou ensinando aqui de graça, galera. Então, se esse conteúdo valeu para você, deixe seu like. Eu tenho certeza que vale o seu like, vale a sua inscrição, porque aqui é extremamente importante. Isso aqui ninguém ensina para vocês. Isso aqui é conteúdo de mentoria de R$3.000 num curso cripto blindadão aí, que vocês vão pagar, se é que o cara vai te ensinar isso aí de verdade. Então realmente vale muito a pena vocês estarem aqui no meu canal para compreender essas coisas. Eu sou focado em trade, eu sou focado em aprender a fazer trade e eu ensino para vocês todos os meus estudos aqui. Aqui eu passo para vocês de graça. Então considere estar lá no meu grupo do Telegram, que lá vocês vão ter um contato direto comigo. E tenham paciência que logo logo o meu produto vai sair. Mas eu estou entregando tudo de graça para vocês, então deixe seu like aí, né? Compartilhe, porque realmente dá um trabalho fazer isso aqui. Então, galera, veja que realmente ó, a gente pode operar gap sim. Quem operou gap aí nessa alta aqui e realmente fechou suas posições aqui a 112, 113 aqui, se deu muito bem. Então a gente pode ver que tem um gap aqui para ser fechado agora, atualmente, né? Vocês podem ver aqui, ó, que ele ainda não veio aqui, ó. Ele chegou aqui, ó. Você pode ver que a mínima aqui, ó, foi no 118. Então ainda falta fechar aquele gap lá no 117.400. Então o mercado realmente, se você for observar os gaps, ó, agora eu tô no indicador da Binance aqui, ó. Você pode ver que ele pode vir aqui, ó, para 116 e pegar uma alta. Então aqui seria um bom momento de entrada para quem quiser pegar no spot aí para surfar uma altinha e realmente talvez romper esse 123 aqui, que ele tá para romper, ele até agora não conseguiu romper. Então no rompimento seria um bom momento de obter o lucro aí e observar os gaps. É para isso que a gente estuda gaps. Beleza, galera? Eu espero ter explicado. Lembre sempre de você vir aqui em velas, porque às vezes os gaps não vão aparecer aqui. Se você estiver deixando aqui no Heikin Hash, por exemplo, é o que eu gosto de deixar no Heikin Hash, os gaps não aparecem, então você tem que vir aqui e mudar para velas. Né? Observe isso, veja que temos um delayzinho aqui, então quem paga aqui dá para fazer, tem como você dividir a tela, tem como você realmente aqui olhar vários indicadores aqui. Então eu faço tudo de graça, porque eu sei que as pessoas geralmente não têm dinheiro para essas coisas, então eu gosto de passar tudo de graça para vocês, beleza? Bom, galera, como vocês puderam ver aí, realmente operar gaps é extremamente importante para a gente poder analisar o sentimento do mercado, analisar o que a gente pode fazer. Realmente eles são importantes.
e quase ninguém ensina nem como achar um gap, nem como achar os indicadores certos. Então dessa vez eu tenho certeza que esse vídeo aqui é esclarecedor e vai esclarecer vocês aí como que opera gaps, né? É muito importante aprender a operar gaps, porque o gap realmente, se ele tá ali, ele vai ser fechado. Uma hora ele vai ser fechado. Vocês vejam que a gente tem um gap lá nos 91 mil. Então eu acredito que talvez o Bitcoin ele possa sim ter uma queda forte e voltar lá para 90 mil, que vai ser o melhor momento do mercado. Vai estar todo mundo desesperado, achando que o Bitcoin vai morrer, que nós estamos num bear market, que tudo vai dar errado. E é aquele negócio, né? Lembre-se de Warren Buffett, né? Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Então, essa foi a dica aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí, compartilhe para o meu canal ganhar relevância, né? E se inscreva no meu canal, que com certeza eu vou passar muita coisa importante aqui de como operar o mercado de criptomoedas. Beleza? Vou estar deixando esse vídeo aí onde eu explico para vocês tomarem muito cuidado com influenciadores de criptomoedas, principalmente influenciadores grandes que falam que o mercado vai cair para que você venda os seus ativos. Então esse vídeo é extremamente importante aí, esclarecedor. Então tome muito cuidado com influenciadores. Não com o Crypto 3D, porque o Crypto 3D está aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Beleza? Um abração para vocês. Fiquem com Deus e valeu!